Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre novembro de 2020. Vamos começar com 4 cartas, como sempre. Se houver necessidade, eu tiro mais uma. E a gente encerra com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. Novembro. Seis de ouros, pendurado, 10 de ouros, 3 de copas. Esse pendurado, não interpretem esse pendurado como algo negativo, tá? Na verdade, essa energia do pendurado, ela já tá com vocês tem um tempo e ela é derivada daquela coisa que a gente vinha conversando já há muito tempo atrás, da recuperação da juba, né, que eu falo sempre. E eu não interpreto esse pendurado aqui como uma carta absurdamente negativa, vamos dizer assim. Você já vai entender o que eu quero dizer. Eu vou começar na ordem. O 6 de ouros, para falar da vida material. Carreira, trabalho, finanças, corpo físico, saúde. Vocês vão precisar, em novembro, se conectar com o fluxo de dar e receber do universo. Se existe alguma questão material para ser resolvida, particularmente finanças, se vocês não têm acesso à quantidade de dinheiro que vocês acham que é justa, que vocês acham que você merece, tem aqui a necessidade de reavaliar o que você está fazendo que o outro, que aí pode ser um cliente, pode ser um sócio, pode ser um colega, enfim. O que o outro não está percebendo a respeito de você e que você não consegue, por enquanto, visualizar que não está transmitindo a mensagem adequada para esse outro. Quando você quer algo do outro, e aí no caso da vida material, quando você quer intensificar um sistema de troca, quando você quer troca pelos seus serviços, pelos seus produtos, por aquilo que você oferece, você primeiro tem que oferecer alguma coisa antes de concretizar uma venda, por exemplo. Quando você quer concretizar uma venda, você tem que mostrar para aquele outro por que aquela venda tem valor. O que ele vai ganhar com aquilo? Como é que a vida dele vai ser transformada a partir daquela compra? Se você não faz isso com os seus produtos, com os seus serviços, com os seus dons e talentos, você fecha a porta para a prosperidade. A prosperidade, ela existe no fluxo de dar e receber. É uma dança. Se em algum momento você fecha, você não abre a mão, seja para dar, seja para receber, você não tem mais acesso àquilo que você necessita. As pessoas, elas se equivocam achando que esse acesso é somente dinheiro, e aqui no caso a gente tem uma representação que é bem dinheiro, né? É bem mundo material, enfim, é bem elemento terra, né? Bem conectado com o que as pessoas de fato acreditam, mas a gente precisa transcender isso aqui. Se você de fato em novembro está precisando de uma injeção de ânimo na sua vida material, uma injeção de ânimo na sua carreira,
visualizar que você é capaz de receber mais, de fazer mais, você precisa dar primeiro. Você precisa mostrar o seu valor primeiro. Aqui também existe uma questão em torno da precificação para aqueles que trabalham com serviços. Pode ser que vocês estejam com medo de dar o preço adequado, porque a gente está vivendo um momento delicado. Mas aí existe a questão, a partir do momento em que a gente acredita que a gente está vivendo um momento delicado, nós criamos uma série de percepções. Quando você deixa de olhar as coisas como elas são, quando você não vê mais de um jeito factual, você começa a colocar ideias, você começa a colocar juízos de valor, você também tranca os seus valores. Você tranca a sua prosperidade, porque você acha que tem que estar acontecendo de uma certa maneira, tá? Quando, a bem da verdade, tem muita gente fazendo dinheiro durante a pandemia. E as pessoas podem achar, nossa, mas isso é vil, isso é capitalista. Será que é mesmo? As pessoas, elas sempre precisaram de um sistema de trocas. A gente vai ter novos sistemas de trocas, sim, no futuro, e não tão distante assim. Mas, de qualquer maneira, a gente vai precisar de sistemas de trocas, não tem como mudar isso, é uma realidade. É o fluxo de dar e receber do universo, ele só vai assumir um formato diferente, mais nada. E aí, se você coloca crenças, se você coloca juízos de valor, você não consegue andar. E aí é justamente por não conseguir andar que esse pendurado está aqui. Mas aí o pendurado está onde? Está no emocional. Porque a raiz pode ser que seja a vida material, mas o verdadeiro problema é sentido lá no emocional. Se eu não me engano, saiu recentemente pendurado para vocês, né? Essa necessidade de enxergar a realidade de uma maneira diferente, essa mesma questão, ela pode não ter vindo com o pendurado, mas pode ter vindo com alguma carta com uma energia semelhante. O pendurado, ele é alguém que faz um sacrifício. Ele sacrifica a si mesmo em troca de alguma coisa. Ele interpreta que alguma coisa é mais valiosa do que aquilo que ele já tem. E a partir daí, ele está disposto a dar algo para receber essa coisa valiosa e a partir daí ele viver uma vida diferente. Enquanto ele está nesse processo, ele recebe a bênção de ver a sua realidade de uma outra maneira. Esse pendurado aqui me chama a atenção hoje, essas pessoas, né, que estão ali na cena. Essas pessoas falando diversas coisas, né, a respeito do pendurado, né, devem estar chamando o pendurado de diversos nomes, né. Um pouco assim, a praça pública que a gente tem hoje na internet, né? Basta você se expor na internet de alguma forma que você já recebe as visões de outras pessoas, né? Sejam essas visões verdadeiras ou não, são somente visões. Vocês acham sinceramente que esse pendurado aqui está muito preocupado com quem está ouvindo? Não me parece, não. Ele está, na verdade, preocupado em sair dessa situação. Eu não sei se vocês conseguem ver, não me parece lá tão difícil assim ele soltar as mãos. As cordas me parecem um tanto frouxas. Sempre que eu vejo pendurado em diversos decks, eu acho que ele consegue sair da situação, sabe?
Nem que ele tenha que fazer uma mágica, sabe? E aí no fechar das cortinas ele consegue se soltar. Mas ele sempre me dá a impressão de que ele tá aqui nessa situação porque ele se colocou aqui, ele não é vítima de nada, né? E as palavras que são proferidas fazem diferença nenhuma, porque ele mesmo está fazendo o seu auto-julgamento. E alguma coisa precisa morrer para que ele consiga sair daqui. É uma percepção. E como eu falei, pode ser que a raiz do problema seja algo que você está experimentando na vida material, alguma escassez, alguma falta, alguma coisa que você quer receber, mas que ainda não chegou, coisas que você questiona se você tem merecimento ou não, enfim. E aí você fica processando emocionalmente. Será que eu não mereço mesmo? Será que eu sou isso ou aquilo? Você vai refletindo a respeito da sua autoimagem. Essa reflexão para vocês em novembro é algo super positivo. Por quê? Porque ela traz o 10 de ouros. O 10 de ouros no mental. Ela consegue criar uma realidade em que vocês de fato percebem o seu valor. Isso que é o 10 de ouros. O 10 de ouros é você ter plena convicção de que você é um indivíduo único e você tem um papel único no jogo da vida. Você é um ser único no universo e você, a partir disso, tem muitíssimo valor, porque ninguém vai fazer as coisas igual a você. As pessoas, elas não são substituíveis. E vocês vão entender muito bem isso em novembro. Vão entender perfeitamente. E vocês vão poder entender isso por vivenciar na própria pele, e vocês também vão entender para os outros. Vocês vão entender que os outros também, eles têm o seu valor e não dá para você fazer pouco caso do trabalho de outra pessoa, pouco caso da relevância da participação de uma certa pessoa na sua vida. Não tem como desdenhar o que o outro alcançou, porque você não sabe quais foram os sacrifícios que a pessoa teve que passar para chegar onde ela chegou. E aí quando você vivencia isso, fica muito mais fácil e harmônico e dinâmico você seguir pela vida e alcançar os seus objetivos. E aí vocês tiram o 3 de copas para a vida espiritual. Esse 3 de copas aqui na vida espiritual me fala que tá tudo no lugar certo, na hora certa, né? Vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas, no momento adequado. E existe, claro, um quê de celebração, né? Se vocês forem fazer uma retrospectiva do ano já, vocês vão observar que vocês tiveram mais ganhos. E esses ganhos, não há nada de errado em reverter uma parte deles em bens materiais propriamente. Vou dar um exemplo bobo. Sabe quando você alcança um determinado objetivo e aí você resolve se dar um presente? É alguma coisa desse tipo, tá? Você se dando um presente porque você olha para trás e você consegue reconhecer o quanto que você cresceu esse ano, o quanto que você sacrificou e o quanto que esses sacrifícios trouxeram de volta outras tantas coisas. Então você começa a ter a percepção de que talvez não tenha perdido nada, porque houve uma troca de energia com o universo. Você simplesmente
ganhou um novo olhar, né? Existem momentos em que certas áreas da vida vão ser observadas e aí depois elas vão entrar num segundo plano e outras áreas vão para o primeiro plano e assim sucessivamente. Porque não dá para você colocar no seu foco de atenção tudo ao mesmo tempo. É uma costura. É uma dança, né? É um fluir entre as áreas da vida. Agora, uma vez que você se abre para a prosperidade universal, para esse dar e receber, que não está ligado a dinheiro, mas pode sim ser representado pelo dinheiro, você tem tudo quando você vive dessa maneira. E aí você não se importa com as palavras alheias, você não se importa com os olhares alheios, você não se importa com a concorrência, você não se importa com a inveja. Você só passa a se importar com aqueles que desejam e festejam o seu sucesso. E essa percepção ela vem em novembro. Sim, uma sensação de sucesso no jogo da vida. Não precisa estar tudo perfeitinho. Não tem a menor necessidade. Porque se vocês forem parar para pensar, ninguém tem vida perfeita. Se vocês forem conhecer a pessoa mais feliz do mundo, vamos supor um exemplo assim, fazem uma pesquisa, aí descobrem quem é a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa mais feliz do mundo, ela não vai ter a vida mais perfeita. Ela pode estar até cheia dos problemas, cheia dos desafios e ela está lá com um sorriso no rosto. Não quer dizer nada, né? É a forma como você encara, a forma como você se coloca diante das adversidades. Essa posição aqui, ela pode ser um sofrimento, mas ela pode ser uma entrega também. Uma entrega feita de bom grado, com a certeza de que no final do processo há um presente a ser recebido, tá? Não é todo mundo que sabe, é mais o pessoal que me acompanha no Instagram. Eu venho estudando runas, as runas nórdicas, a mitologia nórdica, e existe aqui uma relação do seu jogo com a runa Gebo, cujo símbolo é um X. Seria interessante vocês lerem a respeito dessa runa, tá? Da energia dessa runa, porque é bem a questão de dons, talentos, abertura para as bênçãos do universo, e essa abertura ela nunca é alcançada pela facilidade. Não é que você não possa ter facilidades na vida, mas para você ter facilidades na vida, você teve que dar start em um processo antes. Os processos eles não acontecem à toa, as bênçãos elas só chegam quando a gente está aberto para elas, tá? Seria interessante vocês lerem a respeito para vocês se sintonizarem com essa energia, porque é bem o novembro de vocês. E aqui na carta do Metatron, vocês tiraram Conquistando o Medo, comece hoje. É uma carta que faz conexão com o passado de vocês, né? Com um movimento que já vem acontecendo, que é a coisa que eu falei no início, da recuperação da juba. Quando você está sem juba, você tem medo do que possa acontecer.
porque você não consegue transparecer da maneira mais adequada aquilo que você verdadeiramente quer transmitir. E não existe nada de errado em pedir ajuda. Você não precisa conquistar o medo sozinho. Não é aqui um teste de quem é mais corajoso. Nem na verdade eu vejo como teste de alguma coisa. É uma lição de superação. Se você está percebendo que algumas dessas questões que foram trazidas na leitura vêm com um medo por trás, é necessário se questionar se não tem como você chamar alguém, se não tem como você acionar alguém, mesmo que esse alguém seja um amigo espiritual, por exemplo, né? Esse 3 de copas aqui no espiritual, ele também fala para mim sobre os seus guias, mentores, os amigos espirituais, aqueles que estão do outro lado do véu, que auxiliam você. Nós temos muitos amigos do outro lado do véu. Até arrisco a dizer que nós temos mais amigos do outro lado do véu do que desse lado de cá, por conta das nossas várias experiências, né? As nossas várias vidas. Então, nós temos muito mais amigos do outro lado do que aqui. O que não é demérito nenhum para as pessoas que são amigas aqui, mas às vezes você vai contar com quem? Você vai contar com um mentor, você vai contar com um anjo, você vai contar com alguém que tem uma percepção diferente a teu respeito, por alguém que sente um amor incondicional por você. E no caso, essa carta ela também, além de autorizar, né, que vocês peçam ajuda, não que precise de autorização, mas às vezes as pessoas ficam se questionando, ficam se sentindo menos se tem que pedir ajuda, né? Além disso, eu também percebo que esse amor incondicional, ele não precisa necessariamente vir de alguém externo. Você pode começar hoje, como a carta fala, comece hoje, conquistando o medo a partir do amor incondicional. Porque o contrário do medo não é a coragem, o contrário do medo é o amor. Onde existe amor, o medo desaparece. E é bem provável que esse sentimento ele esteja vindo muito da vida material e da vida emocional. Eu não consigo ver, talvez, assim, qual lado esteja pesando mais. Eu acho que os dois estão pesando de maneiras diferentes, mas a proposta de sacrifício é no emocional. Talvez por conta dos sucessos materiais, da perseguição dos sucessos materiais, você esteja sacrificando alguma coisa íntima. Talvez, vamos citar um exemplo, você está se dedicando tanto ao trabalho que você não está conseguindo ter um relacionamento íntimo com alguém. Você quer um namorado, uma namorada, não dá tempo de você deixar alguém entrar na sua vida, porque você está muito ocupado com as suas realizações. Está muito ocupado com a preocupação, com conta, com boleto. Todo mundo tem conta e boleto para pagar, mas isso não significa que você não tenha outras coisas para fazer na sua vida. E aí, de repente, você não está vivendo o que poderia viver, aciona o medo, né? E aí o medo ele começa a crescer. Talvez eu não encontre ninguém, eu acho que não existe ninguém para mim. E vai virando uma bola de neve. Eu só vou encontrar alguém se eu tiver um certo nível financeiro, se eu não tiver, ninguém vai querer me olhar. E vai virando, né, uma bola de neve de crenças limitantes que tem como ser vencidas agora, hoje, a partir do amor incondicional.
você por você, mas é evidente que dá para pedir ajuda. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos leoninos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.